Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero somente ler um versículo da Bíblia. Nós já temos a leitura inicial deste culto, que é Romanos capítulo 13, aonde vão estar falando sobre submissão à autoridade. Mas eu quero ler ainda Hebreus capítulo 5 e o versículo de número 8, que nos diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Falando de Jesus, que Jesus teve que aprender a obediência. Quando eu li esse texto, isso me impactou muito, porque se Jesus, o Filho de Deus, que nunca errou, houve engano, se ele teve que aprender a obedecer, aonde fica nós? Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Se ele teve que fazer isto, imagine o que nós não temos que fazer. Obediência não vem de nascimento, não vem de berço. É algo a ser exercitado por nós. Romanos capítulo 13, e eu vou associar os textos, diz sobre submissão à autoridade. O apóstolo Paulo estava, irmãos, nesta palavra de ensino, encerrando toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Desde então, eu sempre digo que a primeira lição que todo cristão deveria receber, a partir do momento do seu encontro com Deus, deveria ter esta palavra, Romanos capítulo 13, como a primeira mensagem. Um certo pastor escreveu um livro, Os Caçadores de Deus. E eu sempre digo que o crente deveria ser um caçador de autoridade. Quem são as minhas autoridades? Ao iniciar uma vida com Deus, é uma viagem que nós estamos fazendo. Então eu digo que essa palavra deveria ser a primeira, a gente ter, a se identificar com ela, a ter. Quem são as pessoas a quem eu devo me reportar? A quem são as pessoas a quem eu devo atender, obedecer, me sujeitar? E muitos, por não entenderem, fazem tantas coisas, erram, paga-se um alto preço. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O avisado vê o mal. A palavra de Deus é um manual de avisos para nós. De Gênesis a Apocalipse é um manual de avisos. Quando eu sou avisado, quando eu leio esta palavra, quando exercito esta palavra, eu estou sendo avisado dos perigos que corro, dos erros que não devo cometer, e aí você segue uma viagem em paz. Agora, Paulo diz que toda alma esteja sujeita. Ele diz, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. Então, a grande pergunta é, quem são as minhas autoridades? Aonde encontrá-las? Quem são elas? Nós temos autoridade em todas as áreas da nossa vida. Desde a área familiar, na área social, na vida eclesiástica. Em todas as áreas tem autoridade. O que é autoridade? Autoridade é tudo aquilo que está acima de nós, ou primeiro do que nós. Essas são as nossas autoridades. Quando a pessoa não conhece, então ele faz coisas que não deve fazer e ele paga-se um preço. Quando a Bíblia fala de autoridade, vamos começar aqui pela área da família.
que é bem conhecido, e para isso eu quero ler com vocês um texto, depois, Gênesis capítulo 9, se você puder deixar a sua Bíblia aberta aí, ou acompanhar pela mídia, Gênesis capítulo 9, e o versículo de número 20, nós temos um texto que fala sobre a autoridade. A Bíblia diz que o homem, como cabeça, ele é uma autoridade. Os filhos em sujeição devem obedecer a uma autoridade. E nesse texto em que vou ler, diz sobre Noé, que plantou uma vinha e se embebedou com o produto desta vinha, e um dia ele estava se despido dentro da tenda. E o seu filho mais novo viu a nudez do pai. E saiu para fora e contou aos seus irmãos. Um fracasso. A Bíblia diz que seus irmãos, para resolver a situação, entraram com as costas viradas, cobriram a nudez do pai, e depois que passou o calor do vinho, contaram ao seu pai o que ele fizera. E quando o pai ouve aquilo, é bem verdade que ele cometera um erro, mas ao ele ouvir isto, ele diz: maldito seja ele. E Deus confirmou esta maldição. Por quê? Porque Deus não aceita que o menor trate do problema do maior. O maior trata do assunto do menor. E ao filho fazer isto, descobriu-se nele, ele estava se vangloriando do erro da autoridade. E Deus não aceita isto. Vocês podem ver que quando a Bíblia fala sobre a questão de Adão e de Eva, e fala daquele momento em que ela come aquele fruto proibido, que não tinha nada demais, tudo que Deus fez era bom, mas Deus queria dar a primeira lição de obediência para Adão, e traz então a proibição. Mas a Eva, quando vai e seduzida, enganada pela serpente, e come aquele fruto, Deus, quando vai ajustar contas, não chama Eva, atenção, chama primeiro a Adão, porque Adão é a autoridade. Deus trata com quem é a autoridade. Ele não foi chamar Eva, ele disse: Adão, o que você fez? O que aconteceu? Ó Senhor, eu ouvi a tua voz, temi, me escondi, comeste tudo o fruto que te proibi. Senhor, a mulher que tu me deste. Aí sim, Deus vai falar com Eva. E ela diz: Senhor, a serpente. Deus entendeu, irmãos, que o homem é eterno em se desculpar. Ninguém quer assumir culpa. Pode ver que as pessoas sempre procuram alguém para culpar, mas ele nunca quer assumir as culpas. Mas Deus não trata com quem não é autoridade. Por isso ele chamou a atenção de Adão em primeiro lugar. Então, qual é o nosso dever como cristão? É saber quem são as nossas autoridades. Não interessa se eu tenho capacidade para fazer ou não. O que está aqui em questão é se você tem, irmãos, uma autorização delegada para fazer. Muitas vezes nós nos enchemos de tantos compromissos e ficamos vazios na obediência. A pessoa se enche de tantos compromissos, mas fica vazio. Então, ao iniciarmos esta viagem, eu digo, o cristão, de início, ele deveria primeiro conhecer esta palavra, antes de servir ao Senhor. O que é obedecer? O obedecer é a gente glorificar a Deus. Só a obediência nos coloca no centro da vontade de Deus. É uma das lições tão difíceis. Obedecer quando é favorável é fácil, né? Mas obedecer quando não é favorável se torna um tanto difícil. Então, irmãos, guarde esta palavra esta noite. Paulo diz que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. E ele diz:
Porque as autoridades, elas são ministros de Deus para o nosso bem. Mas se fizermos o mal, se errarmos, devemos temer, porque a espada não vem, a Bíblia diz que a espada não é debalde, ou seja, a espada não é em vão. Se fizermos o erro, temos que temer. Mas diz que quando você faz certo, você tem louvor da autoridade. E é verdade. Quando a gente faz coisa tão certinha, a gente até desfila diante da autoridade, até para receber um elogio, né? Olha, eu vou receber um elogio agora. Mas quando faz o que é errado, a gente dá uma fugidinha meio de longe, cumprimenta de longe. Nem vou chegar perto do pastor, né? Para não levar um puxão de orelha. Mas quando ele faz certo, ele até se apresenta, porque sabe, eu vou ser até elogiado agora. E é o que diz o texto aqui: as autoridades não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer, faz o bem, e terás louvor dela. Ou seja, serás reconhecido. Diz aqui no versículo de número 5: portanto é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Meus irmãos, é tão importante conhecer a nossa autoridade, é tão importante ter conhecimento da autoridade, porque além de você errar menos, você é abençoado. A Bíblia traz tantos exemplos de pessoas que conheciam a autoridade e de pessoas que não conheciam também. Eu disse que tudo aquilo que é primeiro do que nós é uma autoridade da nossa vida. Ou seja, se alguém na sua vida tem um dia mais de existência do que você, essa pessoa sempre vai ser autoridade na sua vida. Você pode ser quem for, pode ter o cargo que for, mas aquela pessoa é uma autoridade na sua vida. Por exemplo, eu estava vendo esses dois irmãos que louvaram a Deus com um louvor tão espiritual, tão lindo, que trouxe uma paz no coração da gente. Eu olho para eles, e como é que Deus faz as coisas tudo certo? Eles sempre serão uma autoridade na minha vida. Mas o nosso Deus é um Deus de ordem e de decência. Ao mesmo tempo que Ele te coloca sobre uma autoridade, em sujeição a uma autoridade, Ele também te levanta como autoridade também. É o caso, nós sempre falamos sobre a questão de Miriam e de Arão, irmãos, que se levantaram contra o seu irmão Moisés. Miriam e Arão eram os irmãos mais velhos que Moisés. Logo, eles eram autoridade na vida de Moisés. Mas o Senhor Deus também levantou Moisés como condutor do povo, para dirigir o povo. E agora, Moisés era uma autoridade na vida deles também. Então, se eles deveriam, se Moisés devia uma submissão a Arão e a Miriam, Miriam e Arão também deviam uma submissão a eles. E quando Moisés contrai novas núpcias, um novo casamento com uma mulher etíope, de pele escura, e eles não aceitam, porque isso não fazia parte até da cultura em que viviam, era algo inaceitável, e eles então falaram contra Moisés. Mas se eles chamassem Moisés numa reunião familiar, vamos pensar um ambiente fechado, e falasse com eles, não teria problema nenhum. Só que quando Miriam fala, ela fala publicamente. E quando ela falou publicamente, ela colocou em dúvida a posição de Moisés. E isso tocou na obra de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor ouve todas as coisas. E Deus ouviu e chamou os três à porta da tenda para falar com eles. E o seu Deus vem naquela nuvem, se manifesta e fala com eles. E a conversa de Deus é esta: olha, se há profeta entre vós, eu uso mesmo. Em outras palavras, eu uso você mesmo, Miriam. Mas é diferente com o meu servo Moisés. Com ele eu falo em uma outra esfera.
Com ele eu trato de maneira diferente. Ele vê a forma do Senhor. E por que você não temeu falar contra ele? E o Senhor se retira e fica um castigo visível. A Miriam fica leprosa. Ficou leprosa falando a verdade. Falou na hora errada, no lugar errado e de forma errada. E Deus não aceita. Então, irmãos, o nosso Deus é de ordem e decência. Esta palavra ela vem para dirigir a nossa vida. Não nos interessa tentarmos espiritualizar as coisas por demais. Alguém é tão cheio de Deus, mas tão vazio na obediência e insubmisso. E com isto ele não ganha nada, porque na insubmissão Satanás leva a glória. Então isso aqui é muito importante. Miriam e Arão falharam. Quando eu li o texto lá da família, que falou sobre Noé, e o filho vai e conta uma verdade, mas dentro dele um espírito estava se manifestando de vanglória, né? Ele errou mesmo, agora peguei ele no erro, agora eu falo dele. Sabe, irmãos, tem muita gente com problemas na vida espiritual, porque abriram a boca, falaram o que não devia ser falado, entraram em algo que não lhe pertencia. Há muitas coisas que pertencem a Deus. Somente Deus pode fazer, somente Deus pode tratar, porque Ele é a suprema autoridade, Ele é a fonte de toda autoridade. E a partir do seu trono, Ele rege todas as coisas. Aqui esta noite, enquanto estamos reunidos, está constituída aqui uma reunião e está cheio de autoridades aqui. Cheio. E isso é importante a gente entender. Quando eu falo nisto, eu me lembro do Davi. A Bíblia diz que o Davi, que era o escolhido de Deus, ele era o próximo rei escolhido, mas o Saul, que estava reinando com 3 condenações nas costas, reinando desviado, rejeitado e às vezes atormentado por espíritos malignos. 3 condenações. E o Davi já era o escolhido. E o espírito de ciúmes na vida do Saul, que tentava atirar a vida de Davi. Um belo dia, Davi tem uma oportunidade de fazer algo contra ele. E o Davi vai e corta, pelo menos, o pedaço do vestido, do manto de Saul. E depois que ele faz isto, ele diz: quem foi que tocou no ungido do Senhor e teve paz? Por quê? Porque o Saul, que estava reinando, ainda que desviado, rejeitado, atormentado por espírito maligno, mas ele era a autoridade. E o Davizinho estava debaixo dessa autoridade, estava no reino dele. E tudo tem a hora certa. Aleluia. E é isso que nós temos que entender. Muitas das vezes a gente fica dizendo: mas eu estou certo. Eu falei porque eu tenho razão. Eu sei que estou dizendo. Olha, fica tranquilo. Tem coisas que não é para nós. Tem coisas que é para Deus fazer. Tem que esperar a hora de Deus. Não coloca a mão. Olha o que aconteceu com a Miriam. Deus chama os 3, atenção, repreende e deixa um sinal visível, a lepra. E agora o que aconteceu? Eles que estavam numa viagem, que tinha que armar o acampamento, desarmar e seguir a viagem teve que parar. Ela teve que ser retirada do arraial por 7 dias, até passar aquele período. E a viagem parou. Sabe o que significa isso? Prejuízo. Muitas vezes, por pessoas insubmissas, que não sabem obedecer, ele trava o bom andamento da obra de Deus também. Você já viu aqueles cultos que é um culto gostoso? Você se sente leve, cheio da presença de Deus, coisa gostosa. Parece que Deus está tão visível, tão glorioso. Mas há culto
que você sente um peso, irmã Miriam. Não é verdade? Canta os conjuntos, parece que não ouve nada. Tem uma boa palavra, mas parece que não flui. Talvez são pessoas com situações diante de Deus que não está agradando, e isso traz um peso. Imagine, irmãos, se todos nós chegássemos aqui com a vida 100% no altar do Senhor, animado, cheio de Deus, cheio de convicções, e oferecer um culto a Deus com todas as suas forças. Esse culto vai ser difícil de controlar, porque vai vir a ação do Espírito Santo. O povo vai glorificar, o povo vai sorrir, vai aplaudir o Senhor, vai receber palavra, vai ficar cheio da presença de Deus. Então a primeira lição que nós temos aqui: quem são? Quem são as pessoas? Eu fico aqui pensando, por exemplo, ao pastor, ao ministério, há vários ministérios na igreja. Vamos pensar um pouquinho no ministério do louvor. Falar um pouquinho. Vamos pensar que o pastor da igreja chega e determina alguém para a regência de um departamento, de um ministério de louvor, seja jovens, sejam senhoras, e de repente alguém que se acha melhor capacitado pode dizer: mas esse cargo era para mim, eu sou um musicista formado, mas ele não me viu, colocou uma outra pessoa. E essa pessoa querer fazer esse trabalho não vai dar certo, porque Deus, o seu trabalho, irmãos, debaixo da autoridade. Esta autoridade, ela delega a autoridade, e a bênção está naquele que lhe foi delegado fazer. Isso é muito importante. Por isso eu vejo, e já vi muitas coisas, até algumas pessoas que regem sem nenhuma regência. Você já viu isso? Alguém muitas vezes nem tem uma regência, muitas vezes rege até com a mão aqui embaixo, uma Miriam, não sabe nem para onde a mão está indo, porque ele não tem formação, mas só porque ele está debaixo de uma autoridade delegada, Deus abençoa. Isso é muito importante a gente entender isso aqui. Você já viu isso? A mão não sabe nem para onde vai, mas Deus está abençoando, porque ali tem uma autoridade delegada ali. Aleluia. Quando a Bíblia fala que Nadab e Abiú, que eram os filhos do sacerdote de Arão, diz que eles foram oferecer um culto a Deus, pegaram o seu incensário, que era o instrumento do cerimonial, e foram oferecer um culto a Deus. Deus olhou para o culto deles e eles estavam ali servindo independente. Eles não tinham uma autorização do pai, que era o sacerdote, para fazer aquilo. Foram sozinhos oferecer um culto a Deus. O Senhor olhou, não achou a autoridade delegada, ele está aqui sem ordem, e o Senhor simplesmente matou os dois. Coisa tremenda. A pessoa vai oferecer um culto a Deus e morre. Olha que coisa. Oferecer o fogo estranho significa servir sem ordem, fazer o que não lhe foi mandado fazer. Até para fazer, aí tem que saber se eu posso fazer. Eu estou autorizado a fazer? Se eu estou, a bênção de Deus está aí. A gente tem que perceber isso aqui. Eu sou capaz de fazer. Por exemplo, um determinado tempo, eu dirigi uma igreja, e quando fui assumir a igreja, a irmã disse para mim assim: pastor, eu vou trocar a irmã que dirige o trabalho de consagração. Irmã, a irmã vai trocar a irmã? Sim, pastor, vou trocar. Eu falei: mas quem deu ordem para a irmã fazer isso? Não, isso aí foi um dom que Deus me deu. Como, irmã? Foi um dom que Deus me deu. E o pastor fulano confirmou meu dom. Disse: então, irmão, eu estou lhe tirando o dom hoje. Eu vou trocar, porque foi um dom que Deus me deu. Pois eu estou lhe tirando o dom hoje também. Aí a irmã ficou muito brava. Irmã, está errado isso aí. Que história é essa? Quem foi que lhe deu ordem para fazer? Sabe, irmãos,
A primeira manutenção do nosso culto é saber: eu estou debaixo de uma ordem, eu estou debaixo de uma submissão, eu recebi ordem para fazer. Se eu recebi, pode fazer, porque Deus vai abençoar. Então o importante, irmãos, não é tanto o cargo, é saber se eu estou autorizado a fazer. Quando você está debaixo desta submissão, a bênção de Deus repousa aí na sua vida. Quer ver esta igreja aí, irmão, de vento em popa? Melhor ainda, é todos que fizerem, faça debaixo da ordem, da submissão. É importante você ter o aval do seu líder, do seu pastor, do seu presbítero, do seu evangelista, do seu diácono, do departamento. Se ele autorizou, pode fazer, porque Deus está aí nesse negócio. Então isto é muito importante. E Paulo diz: toda a alma, pegou todo mundo, não deixou ninguém por privilégio aqui não. Você não precisa obedecer, precisa, todos. Por exemplo, o pastor da igreja vai fazer uma viagem e pega aqui um dos adolescentes da igreja e diz: olha, domingo próximo você vai dirigir o culto. Estou citando aqui um exemplo para vocês entenderem. De repente, o pastor fez isso porque não tinha na hora, quem sabe, um obreiro por perto que ele lembrasse ou pudesse fazer isto, mas ele achou que devia fazer dessa forma. Aí chega o dia do culto, aí chega um dos obreiros e diz: não, você não vai dirigir o culto, o pastor falou para você dirigir porque eu não estava, mas agora eu estou, você não vai. Sabe o que vai acontecer com esse culto? Esse culto não vai ser recebido por Deus, porque a questão não é o adolescente, o rapaz, não. A questão é o que está delegado naquele culto. Se a autoridade falou que é ele, é nele que está a bênção. Isso é muito importante. Você foi colocado, é em você que reposa a bênção de Deus. Enquanto estiver debaixo da obediência, a bênção de Deus está ali. Se sair fora, nada mais acontece. E muitas vezes, irmãos, alguém diz: não, mas eu vou fazer da minha maneira. Vou fazer da minha maneira, e eu sei fazer mesmo, e acabou. Não funciona. Com Deus as coisas não funcionam assim. Com Deus as coisas é bem diferente. Sabe, irmãos, num culto como este, que é um culto de ensino, e a gente vai recebendo esta palavra, e no momento que a palavra vai entrando e vai dando um norte para a nossa vida, vai dando um direcionamento para a nossa vida, e você vai obedecendo, a bênção de Deus vai crescendo também na tua vida. Então, a partir de hoje, a primeira lição não é fazer se eu sei fazer, é saber se eu posso fazer. Eu acho bonito quando alguém chega para o seu líder e fala: qual é a orientação que tem? Isso é correto. Qual é a orientação que tem? E é naquela orientação que está a bênção. Por isso diz a palavra de Deus que é melhor obedecer do que? É melhor obedecer do que sacrificar. Então não é... E sacrificar é a execução do trabalho. Mas está dizendo que é melhor obedecer. Antes do sacrifício vem obediência, porque pode haver no nosso sacrifício elementos de desobediência, e se tiver isto, Satanás leva a glória, não é Deus que leva a glória. Por isso, antes de fazer, primeiro, Deus está nisso aqui, eu estou obedecendo, eu estou submisso. Se eu estou, a bênção de Deus também está aqui. Aí agora não é questão de gritar, falar alto. Já viu aquelas pessoas que Deus usa ele numa calma tremenda, que a gente tem até que aguçar bem a audição para poder ouvi-lo, né? Falar baixinho, né? Tranquilo, mas como ele está direcionado, debaixo, ele está debaixo de uma coordenação de bênção, o que ele falar é Deus quem está fazendo. Que quando se olha a autoridade, não se olha tamanho, não se olha condições. Se é uma pessoa culta, uma pessoa leiga, ele está debaixo de autoridade. É por isso que o Davi deixa essa lição tão grande. Ele sabia. E a Bíblia diz que quando Saul foi morto, com a ajuda de um jovem amalequita, e ele correu para Davi cheio de glórias, de alegria, para dar notícia: olha, o Saul já morreu. Aí Davi diz: mate esse jovem tagarela, que ele está se vangloriando,
cheio de alegrias. Então Davi deu prova que ele sabia o que é ser autoridade. Não obstante que ele estava sendo perseguido, já era ele o sucessor, mas nem com isso houve alegria nele pelo erro da autoridade. Isso aqui é muito importante, irmãos. Muitas vezes eu vejo e eu me preocupo quando eu vejo alguém dando certas respostas a pessoas, de repente até aos pais, de repente a pessoas de mais idade, aos seus líderes, e acha que está tão certo, mas ele esquece que esta palavra é a palavra que norteia a nossa vida. Esta palavra nos responsabiliza. E conhecereis a verdade. E a verdade, e eu sempre digo, e conhecereis verdades. Imaginou quantas verdades tem aqui? Dá para pensar? E conhecereis verdades. E as verdades, ou a verdade, vos libertará. Ô irmãos, esse culto de ensino é o melhor culto que pode acontecer para o cristão. Aliás, isso aqui é um banquete com Deus. Banquete de instrução com Deus. É o momento que o Senhor fala conosco, nos orienta. E quando você se submete à palavra, é mesmo que abraçar a bênção e a vitória para a sua vida. Então, ao falar esta palavra esta noite, aqueles que estão recebendo, eles estão aprendendo o seu caminho, estão realmente sendo vitoriosos. Aleluia. Quem são as nossas autoridades? Por isso que eu digo, somos um caça-autoridade. Quem são? Olha que coisa tremenda, né? Deus levanta a pessoa como autoridade, mas também coloca ele sob uma autoridade também, para ninguém ficar soltinho. Aqui eu sou o máximo, né? Não, ninguém aqui é o máximo não, porque Deus, Ele não só requer de nós que sejamos submissos, mas também na posição de autoridade, que exercemos autoridade também. Deus não aceita que a pessoa afrouxe na autoridade, não. É lógico que é uma autoridade com equilíbrio, com moderação. A Bíblia diz que nem por força e nem por violência. A autoridade, na verdade, ela age com a meiguice, ela age com equilíbrio. Mas ela falou, a água parou. Alguém quer autoridade a preço de gritos, né? Forçando situações. Mas com Deus, quer ser autoridade? Seja cheio de obediência. Você dentro da obediência já está sendo constituído uma autoridade. Porque é aí que Deus abençoa. Amém? O versículo 3. Porque os magistrados não são terror? Se eles não são terror, irmãos, então não tem vez aqui quem reclama da autoridade. Aliás, eu sempre digo, se você fizer o que é certo, quem é que vai contra você? Hein, irmã Miriam? Se faz o que é certo. Se faz o que é certo, você sempre vai ser lembrado e vai ser reconhecido. Quando nós erramos, e eu citei isso no início, eu citei isso aqui no início, que o avisado vê o mal e esconde-se para não errar. Mas aqueles que erram sofrem a pena. Quando eu erro, eu tenho que esperar mesmo puxão de orelha mesmo. E o nosso Deus também trabalha desta forma. Muitas vezes nós estamos, irmãos, na olaria de Deus para acertar alguns detalhes, para aprender. Porque o quebrantamento só vem na nossa vida quando nós abandonamos aquilo que é errado. Enquanto nós não nos quebrantar, o sofrimento não nos deixa. Olha que coisa, diz que Jesus aprendeu a obedecer através do sofrimento. Ele sofreu. Então tem hora que eu tenho que perguntar para mim mesmo: por quê? Por que isto? Por que estou passando por isto? Por que ocorreu isto? É próprio do homem sempre, irmãos, se desculpar e achar culpados. Mas tem coisas que somos nós mesmos que fazemos.
Tem luta, irmã Miriam, que é eu que pego com as minhas mãos. Tem luta que você constrói para você. Não vigia, arruma a luta e depois não quer assumir. Sabe aquela história? Você fez o fardo, mas não quer carregar o fardo. Aprontou, mas não quer pagar o preço. Tem coisas que somos nós. Tem coisas que eu tenho que dizer para mim mesmo. Você lembra do salmista, quando ele faz uma comunicação intrapessoal, ou seja, conversa consigo próprio, ele diz: ó minha alma, por que estás abatida? E por que perturbas dentro de mim? Ele mesmo está falando consigo próprio. Aí depois ele diz: olha, eu me lembro que eu havia ido com a multidão à casa de Deus, fui ao som de festa e tambores, mas agora, momento difícil. Tem hora, irmãos, que eu tenho que dizer para mim e você dizer para si próprio: por que estou passando por isto? Aonde é que eu preciso rever os meus conceitos? Aonde é que eu preciso acertar? E quando a pessoa se humilha, diz a Bíblia que aquele que se humilha, Deus o exalta. Mas aquele que se exalta, Deus o abate. Então, a vitória começa nesta palavra. Quem são as pessoas? A quem eu devo? É uma caça à autoridade. Olha que coisa linda. Quem são as minhas autoridades? Meu pai, minha mãe, meu chefe, meu líder, meu pastor, meu orientador. E tem uma coisa, irmãos: o certo e o errado está nas mãos de Deus. A gente faz a parte da gente, ainda que o outro lado não esteja certo, o problema dele. Faz você a sua parte. A parte de Deus já está garantida, porque a bênção de Deus, ela vem na vida daquele que se submete. Aliás, irmãos, permita-me, eu quero contar um testemunho, a hora está indo embora, e eu quero ganhar esse tempinho aqui. O que é você lidar com a autoridade? É uma coisa tremenda. Eu contava aqui para a irmã Miriam esses dias, que eu tive, viu, irmão Jeremias, né? Escute aqui, Jeremias. Eu fui ser pastor no Mato Grosso e levei um regente de coral do estado de São Paulo para ser meu regente de coral no Mato Grosso. Ele queria ir e eu levei, fiz a mudança, tudo. Dei uma casa para este homem morar e ele, ao receber o cargo, se achou muita autoridade demais. Então ele queria doutrinar o coral em lugar do pastor. Aí a cada ensaio que lia, ele dava 50 minutos de correções do coral e ensaiava 15 minutos. E com isso perdeu-se 15 coristas. E todo mundo me reclamando: pastor, eu não vou continuar mais. Não está fácil. Não está fácil ouvir esse homem. Aí um dia eu fui no ensaio, fiquei lá no fundinho, fiquei ouvindo. E ele nem eu estava ali, mas para ele continuava. Estava cheio de autoridade demais. Para não perder o coral, eu fui obrigado a substituí-lo. E deixei a esposa dele, que também, irmãos, era uma regente. Deixei ela e a minha esposa também, deixei as duas. As duas eram regentes também. E esse rapaz ficou muito bravo. Muito bravo porque eu fiz isso. E saiu e começou a falar muito mal da minha pessoa na rua. E disse: eu não respeito mais esse homem. Para mim ele não é mais pastor e nem homem. Não respeito, nem como homem e nem como pastor. Ficou bravo. E eu não fiz nada para ele. Eu simplesmente socorri a obra de Deus. Irmãos, e ele falou muito. Quando é um belo dia, porque Deus vê todas as coisas. Você viu dizendo que no início Deus chamou os três à porta da tenda? Deus levantou uma irmã, que é a irmã Glória, que eu penso que vai dar certo de um dia ela estar aqui com vocês, né, irmã Miriam? Deus levantou a irmã Glória num culto de domingo à noite. Mais de 500 pessoas na igreja. E o Senhor usou esta irmã em profecia e disse para ele. Ele disse e corrigiu ele. Irmãos, e ele não gostou.
Não gostou. Aí que ele falou mais mal ainda. Muito mal. Terminado, eu não vou falar aqui a profecia que foi, mas eu falo em detalhes aqui, em partes. Ele foi embora bravo, e a irmã disse que Deus ia tratar com ele. E eles estão dizendo, olha, eu não temo a nada. Eu tenho 41 anos de idade, nunca tive uma dor de cabeça, e isto para mim não é nada. Irmãos, e terminou, a irmã Glória falou para mim, pastor Isaías, Deus falou comigo que este homem vai descer à sepultura. Porque ele levantou contra a sua autoridade e Deus não aceita isto. Aí eu disse, irmã Glória, o que é isto? Ela disse, pastor, Deus falou. E ela profetizou isso para ele, no culto. E depois falou comigo. E eu achei que ela foi um tanto dura. Mas não era ela, era Deus. Passado, irmãos, 1 mês e meio, ele caiu na realidade e me procurou. Foi em casa e disse, pastor, eu vim aqui lhe pedir perdão. Eu entendo que eu não vigiei e eu dei lugar para o inimigo e ele me usou. Mas eu vim lhe pedir perdão. Fiquei muito feliz com aquilo. Ele saiu de casa às 2 horas da manhã, tomamos café, conversamos. E um dia depois, a irmã Glória vai ao templo para um culto. E eu disse, irmã Glória, graças a Deus que o Bezerra caiu em si, reconheceu, veio e pediu perdão. Aí ela me disse, pastor Isaías, ele pediu perdão? Pediu. Ela disse, mas Deus não retirou a sentença. Então se ele pediu para morrer em paz. E eu falei, irmã Glória, você é muito dura. Não gostei. Você é muito dura, irmã Glória. Eu estou dizendo que ele veio e pediu perdão. Disse, pastor, não sou eu. Deus fala comigo, pastor. Então só espera. Irmãos, e ela ainda falou o prazo ainda. Deus me disse que não chega a 3 meses. Falei, Jesus. Naqueles dias, irmãos, eu fui fazer uma viagem para o Piauí, ia pregar num congresso, como fui, e eu, a esposa e a irmã Glória foi com a gente também. E mais alguns, foram 2 carros, mas irmãos, era um trabalho de uma grande necessidade, e eu levei 2 carros, irmãos, cheios, e foi. Eu estava em Belo Horizonte, num congresso da Igreja do Evangelho Quadrangular, chamado Ministros Labaredas de Fogo. Alguém já ouviu falar nisso? Ninguém já ouviu falar? Ministro Labaredas de Fogo. E eu estou nesse congresso lá. Antes de chegar no Piauí, passei. Eram 3 dias, eu fui para participar. Irmãos, enquanto estou lá, o celular tocou de um dos irmãos que estavam comigo. E eu vi eles cochichando entre eles. E aí um virou assim e falou, pastor, o senhor está preparado para receber uma notícia? Eu falei, pode falar, irmão. Não, pastor, é melhor só se preparar primeiro. Pode falar. O João Bezerra está sendo velado no templo. Irmãos, eu perdi o chão. Aí a irmã Glória virou para mim e disse, eu avisei o senhor, pastor, mas o senhor não quis acreditar em mim. O senhor me chamou de dura 2 vezes, mas eu não sou dura. É que com Deus as coisas são diferentes. O que aconteceu com o João Bezerra? Saiu uma afta na língua dele. Dessa afta, irmão, ele não conseguia se alimentar, foi ao hospital. Dessa afta ele não voltou mais. E o médico deu na causa morte, implodido de dentro para fora. Não sabemos o que foi. E isso caiu um temor tão grande na igreja. Porque a mensagem foi publicamente para 500 pessoas ouvir. E a mensagem para ele foi, que eu não queria dizer no início, vou dizer agora. A mensagem foi esta: homem, levantaste contra a autoridade, descerás à sepultura e não viverás mais. Tem pessoas que brincam. Agora eu chamo a atenção uma coisa. Muitas das vezes o caso de Miriam. Miriam ficou leprosa. Será que espiritualmente alguém não está leproso por alguma coisa?
Mas se a palavra de Deus vem, ela vem para o nosso bem. Enquanto estamos com vida, temos esperança, podemos, irmãos, corrigir o nosso caminho e sair glorificando a Deus. Pois a palavra não vem em vão. Então isso aqui é muito importante. Antes de fazer ou servir, eu preciso saber o que eu estou fazendo, gente. O que eu estou fazendo? Eu falo isso para vocês, irmãos, não tenho alegria nisso não. Aliás, nem gosto de contar esses testemunhos. Aliás, esse do João Bezerra, acho que é a primeira vez que eu falo, nunca nem disse isso. Mas, sabe que tem hora que tem que contar para que haja temor também. Essa igreja, em Cuiabá, eu tive 3 situações de morte. Eu fui pastor apenas 4 anos e 1 mês dessa igreja. Mas essa igreja, ela impactou a minha vida. Ela mexeu com a minha vida. Foi nesta igreja, irmãos, que começamos um culto sexta-feira de ensino. E esse culto acabou 10 horas do sábado. Um culto normal, não era vigília, não era nada. Era um culto normal da igreja. Acabou 10 horas do sábado, com 40 batizados com o Espírito Santo, povo sendo levado para casa de carro. Um tempo de um tão grande avivamento na igreja, que quando o culto eu dava a bênção apostólica e dizia: irmãos, o culto já acabou. O povo saía da porta da frente, entrava pela porta lateral e o povo não ia embora. E o povo começou a me entregar para o pastor presidente, que era o pastor Sebastião. E um dia o pastor Sebastião falou para mim: olha, eu estou recebendo uma reclamação, pastor Isaías, que os cultos lá não acabam. Eu falo: pastor, mas não sou eu acabo o culto no horário, o povo não vai embora. Um belo dia eu liguei para ele e disse: pastor, eu já estou na minha casa, mas o povo não sai do templo. E o diácono está aqui na porta de casa avisando que tem mais 6 batizados com o Espírito Santo. Agora, você vai colocar a mão onde Deus está fazendo? Não dá, né? E aí, irmã Miriam, e os nossos cultos de ensino, eu cantava apenas uma estrofe de um hino da harpa e a estrofe do coro. Só, nada mais. E dava a palavra. E eu me lembro, esse foi uma outra irmã, ela era a solista do coral. E ela estava fazendo uma greve para não cantar. E a mulher tinha uma voz abençoada. A voz dela fazia falta. E eu vivia dizendo para ela: ô irmã, volta a cantar, irmão. O coral está precisando. Sua voz é muito linda, para a glória de Deus. A irmã faz falta. Não vou. E não ia, fazendo greve. Quando um belo dia eu terminei um culto, 3 irmãs me chamou e disse: pastor Isaías, nós queremos falar com o irmão. Vamos falar com o irmão, porque sabemos que se o irmão vê o que está acontecendo, o irmão vai chamar atenção e nós não temos culpa. Quando o senhor está pregando, essa determinada irmã, que eu queria que voltasse para o coral, que não voltava, ela colocava a mão pelas fendas dos bancos e beliscava umas 3, 4 irmãs e ficava me remedando, me imitando. E ela disse: a irmã está fazendo isto, e se o senhor ver, vai chamar a atenção. Eu não quero ser chamada a atenção, nós não temos nada com isso, pastor. Eu disse: irmã, fique tranquila, eu não vou dizer nada com ela. Ela é uma mulher meia de guerra, meia de briga. Eu não vou dizer nada. Eu vou colocar na mão do Senhor. Está nas mãos de Deus. Só isso. Irmãos, era melhor que não fizesse isto. E nesta noite, irmã Miriam, de Cuiabá eu venho para São Paulo. Peguei um voo à noite, tinha um assunto a resolver em São Paulo. Quando eu cheguei 6 horas da manhã em São Paulo, a Sueli me ligou para mim e disse para mim, falou assim: olha, está tudo bem, chegou bem de viagem, cheguei bem. Olha, se você puder, volta para cá agora. O que aconteceu, Sueli? A irmã Lourdes chegou em casa depois do culto e passou mal e foi internada. Está entre a vida e a morte. E a família está desesperada. Irmãos, eu nem fiz o que tinha que fazer em São Paulo. Peguei um outro voo e voltei para Cuiabá. Quando eu chego em Cuiabá, eu vou, antes de chegar em casa, passei no banco para tirar um saldo da conta bancária. Esta irmã Glória, que eu disse que Deus usou para o João Bezerra, que não congregava comigo, eu não conhecia ela, me ligou: pastor Isaías, o senhor não me conhece, eu sou a irmã Glória. Eu aceitei a Jesus na sua igreja, mas eu me congrego na sede hoje. E ela disse: eu tenho uma mensagem de Deus para o senhor. Pois não, irmã Glória, pode falar. Ela disse: irmão, o senhor está com uma irmã internada no hospital.
Deus me falou isto. Sim, eu estou. Ela disse: pastor, vá ao hospital, libere perdão para esta mulher, porque ela levantou contra a sua autoridade. E se eu não liberar perdão, ela vai morrer sem salvação. Irmãos, do próprio banco eu não fui nem em casa, fui direto para o hospital. Cheguei lá e eu não consigo ver ninguém sofrendo. Pensa num homem que eu não consigo ver ninguém doente e nem em hospital. É a última coisa que eu gosto de fazer, é ir em hospital. Mas fui obrigado a ir. Quando cheguei lá, o médico me disse: o senhor é o pastor dela? Sim. Olha, o senhor conforte a família, porque ela não volta mais. Se eu desligar os aparelhos, ela não volta mais. Só está ligado porque a filha dela é enfermeira padrão desse hospital. Em respeito à filha dela, eu não desliguei ainda. Irmãos, me deu uma roupa branca, máscara, tudo. Entrei lá na UTI, peguei na mão dela, ela não falava nada, e eu orei e pedi a Deus que o Senhor perdoasse, desse vida a ela. Era um pedido meu. Esta irmã não morreu, ficou 2 meses e ela voltou à vida. Mas ela voltou, irmãos, numa cadeira de roda, e voltou muda, nunca mais falou, viveu mais 2 anos, e eu nunca disse nada a ninguém. Quando um belo dia eu levo um pregador do Rio de Janeiro para pregar numa festa de irmãs em Cuiabá, um homem muito usado por Deus, mas usado mesmo, e de repente, publicamente, umas 1000 pessoas na igreja, era uma festa com tantas igrejas convidadas. Ele disse: quem é aquela irmã da cadeira de roda? Aí levantou a família. Ele falou assim: Deus manda dizer à família que ela está nessa cadeira de roda porque ela levantou contra a autoridade do pastor. O que eu já sabia. E eu vi, irmã Miriam, que ela tinha vontade de falar comigo, porque ela olhava, ela sorria, tipo assim, ela queria falar, mas já não tinha voz. E eu comecei a pensar: meu Deus, quantas vezes chamei essa mulher para voltar para o coral, para usar essa voz linda para a glória de Deus, e ela nunca quis, e hoje está muda. E a vida terminou naquilo ali. Meus irmãos, não brinquemos com Deus. Não brinquemos com Deus. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso é muito importante. Aliás, eu dou muito valor a uma palavra como essa, um culto como esse, que é nesse culto que você diz: meu Deus, me ajuda, tem misericórdia, eu quero ser bênção. Não é assim mesmo, irmãos? Amém? São experiências da nossa vida. Agora, vou contar mais uma experiência. Resiste um pouquinho? Posso contar mais uma para terminar? Porque de repente eu não vou ter outra oportunidade. Deus é quem sabe. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Se para você obedecer, tem que pagar o preço de uma renúncia, de aceitar, irmãos, situações, fica tranquilo, porque o final da sua vida e de bênção e deste assunto está nas mãos de Deus. Procura agradar ao Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Aleluia. Irmã Miriam, nesta igreja que nós dirigimos, eu fiquei 4 anos e 1 mês. Quando eu fui transferir a igreja para um outro pastor, entrou um ciúmes muito grande no pastor que foi assumir, porque o povo, irmão, não sabia o que fazia com a gente. Foram 14 dias de lágrima inconsolável. Eu tenho isso gravado, porque na época eu contratei uma empresa. Eu saí de lá em 99. Eu contratei uma empresa para gravar o culto todinho e deixar uma cópia. Ainda era aquele vídeo cassete ainda, né? E deixei uma cópia com cada família da igreja. O pastor presidente disse: irmãos, isso aqui é uma festa de lágrimas. 14 dias inconsolável. E o pastor que entrou na igreja, irmãos, ele se enciumou. Porque todo mundo, aliás, estão enciumados até agora. Que eu estive lá agora, meu amigo, para pregar, e o pastor que assumiu agora, 16 anos depois, falou para a igreja: irmãos, pare de viver do passado, isso é idolatria, essa história de pastor Isaías, pastor Isaías, pastor Isaías, pare com isso. Uma semana depois que ele fala isso, eu chego lá.
Aí os irmãos dizem, meu Deus, senhor, pastor Isaías nunca veio aqui. 16 anos sem vir aqui. Uma semana depois que o outro reclama, que nem conhece ele, o pastor chega. Ainda fui pregar para eles ainda. E esse primeiro se enciumou demais, demais. E quando um belo dia, irmãos, eu não sabia disso. E eu havia dado uma casa de oferta para uma das irmãs da igreja, que deu uma oferta, que fez uma diferença, e Deus me tocou. Eu tinha 3 casas, de uma casa de oferta para essa irmã. E eu fui lá para passar a escritura para ela. Eu tinha dado só a chave, não passei documento, voltei lá. E liguei para o pastor e disse, pastor, preste atenção nisso aqui. Porque, irmãos, as coisas com Deus, Deus trata com todos. Deus trata com o pequeno e trata com o grande também. Fique em paz. Com Deus ninguém fica, todo mundo é tratado. E quando eu liguei para ele, disse, pastor, eu estou aqui, vim para passar o documento para a irmã Antônia, e eu queria tomar um cafezinho aí. Ele disse, pastor, se o senhor quiser vir tomar o café, o senhor venha. Mas se eu fosse, o senhor não viria. Tomei um susto, dentro do hotel. Aí ele falou para mim, pastor, o senhor, essas foram as palavras mais de elogios, não vou falar todas não. O senhor não é homem, o senhor não é crente, o senhor é um herege. Nessas palavras. E mais umas coisas que eu não devo dizer. Irmãos, e eu só respondia, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Porque, aliás, irmãos, a vingança não pertence a nós. Fique tranquilo. Quando alguém te prejudicar, você diga, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus sabe qual é a bênção que Ele merece. Se a bênção for aquela que faz ele crescer e exaltar, Deus dá. Se a bênção for aquela que pega ele, Deus dá também. É só Deus te abençoe. E eu respondi, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas quando terminou, irmãos, fiquei 3 dias no hotel em Cuiabá. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Eu tive uma bala emocional muito forte. E aquele homem foi muito mais duro ainda. Disse, eu vou acabar com a sua vida. Você nunca mais vai ser ninguém na vida. Eu tenho poder para te matar. Matar ministerialmente. Você nunca mais vai ser ninguém. Eu disse, só Deus te abençoe. Irmãos, isso me fez coisas. E quando um belo dia, eu estou em São Paulo, em Suzano, e muito abalado, eu peguei meu carro e parei debaixo de um pé de árvore. E eu orei a Deus, e ali eu gritei, eu disse, Deus, aqui não tem ninguém para me ouvir. E eu gritei, eu disse, Deus, não conta mais comigo. Não serei mais pastor. 20 anos pastoreando, para passar por isso que estou passando, não conta mais comigo. Não vou me desviar. Vou me congregar, canto no coral, vou ser o motorista do pastor, vou limpar o templo, vou ofertar, dizimar, mas eu não sou mais pastor. Eu desisti da vida. Irmãos, vejam a que nível as coisas chegaram. Saí dali, enxuguei as lágrimas, fui ao templo, era reunião de obreiros. E o pastor mandou buscar uma irmã em São Mateus, irmã Vera Lúcia, uma irmã muito usada por Deus, na palavra, nos dons. E o pastor disse, passa na tesouraria, pegue dinheiro, pegue a irmã Sueli e vá buscar a irmã Vera Lúcia. Quando eu cheguei, contei para a Vera Lúcia, disse, irmã Vera, ora por mim, eu estou abalado. E contei para ela. Ela disse, pastor, não deveria ter me contado. Eu não vou orar pelo senhor. Porque se Deus me deu uma palavra, eu não tenho coragem de falar mais. E não orou. Ela disse, mas eu vou ligar para um irmão chama-se Bisa. Esse Bisa, Deus deu a eles os dons espirituais e usa de forma tremenda. E ele vai orar pelo irmão. Ela ligou, o irmão não estava, o irmão estava tomando banho, aliás, ia pregar numa tarde de libertação. Ela foi tomar o banho dela e eu com a minha esposa na sala, peguei o telefone, apertei o radial e ele atendeu. Quando ele atendeu, eu disse a ele, irmão Bisa, eu sou o pastor Isaías, estou na casa da irmã Vera Lúcia com a minha esposa. Pedi que ela orasse por mim, ela pediu que o irmão orasse. Ele disse, pastor, mas eu sou um diácono. Como um diácono vai orar por um pastor? Eu disse, meu amigo, eu estou pedindo que o senhor ore por mim. Ore pelo pastor Isaías. Ele disse, pastor, o senhor me autoriza a ler uma palavra antes de orar? Pode ler.
Ele disse: pastor, estou lendo aqui, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quando ele lê aquela palavra, ele diz: pastor, eu não preciso lhe explicar esta palavra, o Senhor é um pastor. Quando ele falou isso, Deus tomou esse homem em profecia. Ele me disse: homem, fui eu quem te tirei daquele estado. Eu estava no estado de Mato Grosso, 2.000 quilômetros. Eu não falei para ele que eu era de outro estado. Fui eu quem te tirei daquele estado, daquela cidade e daquela igreja, e te trouxe para esse lugar, porque tem uma grande obra contigo aqui. Mas para que tu saibas que é o teu Deus que fala contigo. Grande é o vento com o teu nome, grande é a difâmia, a calúnia, é a vergonha com o teu nome. E eu tinha dito no meu coração, irmãos, que eu vou em Cuiabá, vou entrar na justiça contra esse homem, vai ter que provar o que ele está falando contra mim. Deus, usando esse irmão, disse: não faça isto que está no teu coração. Tire as tuas mãos, que eu vou colocar as minhas. E para que tu saibas que é Deus quem fala contigo, Ele vai descer a campa fria, porque tocou em ti. Quem toca em ti, toca em mim, homem. Irmão, naquela hora irmãos, é como se eu tivesse saído de um poço de 1.000 metros de profundidade. Pedi perdão a Deus na hora. Falei: Senhor, não vou fazer mais isto. Retira as minhas palavras, que não serei mais pastor. Pedi perdão a Deus. Voltei a Cuiabá, me reuni com o ministério, e glória a Deus que eu fiz isso, irmã Miriam. Fui a Cuiabá, procurei o pastor presidente, mais 6 pastores, e contei o que Deus falou comigo. Quando falou isso, irmãos, entrou no meu coração uma compaixão por esse homem. Eu disse: Deus, por causa de mim, não faça isto com ele. Todavia, é com o Senhor, não é comigo. E eu fui 30 dias de campanha de oração na igreja, 5 horas da manhã, orando para Deus tirar aquilo do meu coração. E Deus tirou. Tirou a ponto de eu começar a amar esse homem. Mas não teve acordo. Da forma que Deus falou, aconteceu. Ele fez uma viagem, 800 quilômetros, e foi, irmãos, na casa da pessoa que ele usou contra mim. Após pregar à noite, diz os médicos que ele foi fulminado. Morreu, deu um ataque, morreu na hora. Não deu nem para chegar no hospital. E o irmão que ele usou contra mim, esse irmão falsificou um documento contra mim, irmãos, e mataram 2 filhos dele, tentaram matar ele. E um dia ele disse que ele teve um sonho que estava morrendo asfixiado, com lama pelo ouvido, pela boca, pelo nariz. E ele começou a clamar a Deus, pedir misericórdia, e ouviu uma voz: só tem um que te pode tirar daí, pastor Isaías, procure e peça perdão a ele. Isso ele foi e confessou para o presidente, para uma junta de 6 pastores. Eu não falo isso com alegria, só para dizer que com Deus ninguém brinca. E ninguém toca em você, porque se tocar em você, tocou em Deus. É só você ficar na posição. Se você ficar na tua posição, está bem com Deus, fique tranquilo. Pode levantar o vento que levantar, esse vento vai ter que se aquietar. Então isso é muito importante. É um culto hoje de ensino, mas eu creio que hoje é um culto de temor. É algo que traz temor, irmã Miriam, para nós. Nós não somos, irmãos, um objeto à solta. Não somos obra do acaso. Estamos aqui porque não temos para onde ir, não. Você é filho de Deus. Teu nome está escrito no livro da vida. Então glorifica o Senhor. Faz a tua parte e Deus vai te honrar. Aleluia. Aleluia. São experiências ruins, mas é bom para a gente ouvir isto aqui. Hoje, irmãos, eu procuro me policiar, procuro não mexo com ninguém. Todo mundo são os meus melhores amigos. Se ele for ruim, é problema dele com Deus, viu, família? Não é comigo. Eu não tenho que tratar nada. Eu tenho quem cuida de mim 24 horas. E você tem quem cuida de você 24 horas.
Pastor Isaac, é o louvor que eu tentei cantar ontem lá, daquele cantor bem antigo, aqueles louvores de 1900 e alguma coisinha, né? Sempre cuidará de mim, meu mestre, com prazer e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Ele te ama. Você pode glorificar o Senhor? Aplauda o Senhor e Deus te abençoe.